Fala pessoal, aqui novamente, né, fazendo aí um dos dois vídeos temáticos que eu prometi fazer pra vocês, né, esse aqui é o vídeo mais de opinião e o outro vídeo vai ser da coleção de camisas, então vai sair, né, como eu falei no vídeo de ontem, do agradecimento aos 1000 inscritos, né, enfim, antes de começar de fato a entrar no assunto, vocês já estão vendo obviamente aí no título do vídeo, né, que é a minha seleção de todos os tempos, eu vou só dar os avisos, né. Se inscreve no canal, por favor, pessoal. Dá o like para ver o vídeo mais bem recomendado no YouTube. Clicar no sininho para ativar as notificações e compartilhar com o amigo seu. Fazer o canal chegar a mais pessoas, por favor, vai me ajudar bastante. Já atingimos a marca de 1000 inscritos. Então agora, vamos, sei lá, tentar atingir a marca de 2000 inscritos, sei lá, né? Meta de mais curto prazo. Bom, e em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, links de qualidade, o Twitter aqui do canal, o Instagram do canal, agora eu criei um Instagram, lá vou postar vídeos mais curtos sobre assuntos mais rápidos, então segue lá, já tem 2 vídeos, um falando sobre a fase de garçom do Thiago do Southampton, e o outro vídeo falando sobre a renovação de contrato do Jay Rodrigues e do Matei Villa com o Burnley. Então confere lá, segue, são os 2 primeiros links aqui da descrição. Siga também a página Premier League mais 18, os 3 links da página Premier League mais 18, conteúdos diários sobre Premier League, enquetes, opiniões, estatísticas, o dia inteiro postando conteúdo de Premier League no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também o canal Resenha Futebol, eles me mandaram uma lembrança ontem, se você assistiu o vídeo do agradecimento aos 1000 inscritos, você deve ter visto, né? Deve ter visto não, né? Com certeza viu, né? Eu mostrando a moldura que eles me enviaram, eles fazem um trabalho muito legal de design digital. Então confere lá o canal deles nesse período agora de Black Friday. Eles estão postando vários vídeos lá de camisa de futebol, a edição deles é muito legal, muito melhor que essa aqui que eu faço, que eu tenho edição quase. Mas enfim, confere lá todos os links de qualidade, tá? Então, para o vídeo não ficar enorme, vamos começar logo, né? Minha seleção vai no 4-3-3, um esquema um pouco mais básico, mas assim, na minha opinião foi assim, o grande esquema da última década, digamos assim, que foi o maior período de tempo que eu acompanhei futebol, porque eu nasci em 2000, né? Então, outro aviso antes de começar a falar os nomes, pessoal, não necessariamente esses aqui são os melhores jogadores mesmo. Eu acredito que sejam, eu acredito que pelo menos o pessoal da minha idade tenha mais ou menos a mesma seleção, mas assim, não necessariamente eles estão aqui porque são os melhores números, ou nada disso, os melhores números, os melhores desempenhos, mas assim, foram os melhores que eu vi jogar, né? E não necessariamente essa seleção, se fosse junta, e com esses jogadores no auge, seria a melhor seleção de todos os tempos, não necessariamente, né? Jogando hoje, por exemplo, com o futebol que mudou nos últimos anos, hoje é um futebol muito mais intenso, mais veloz, né, de conseguir superar a pressão, de recuperar e acelerar no espaço. Então é muito diferente do que muitos desses jogadores que eu vou falar se destacaram, no ambiente em que eles se destacaram. Mas é do que eu vi jogar. Óbvio que talvez daqui a 10 anos essa lista possa mudar. Não duvido, talvez, assim, muito provável que mude alguns nomes. Mas enfim, isso não deixa de tirar o mérito desses jogadores, obviamente, que são gigantes enquanto jogaram, tá? Então, vamos começar para não ficar gigantesco. Primeiro, o goleiro Manuel Neuer, na minha opinião, foi assim, até parece um pouco arrogante falar isso, mas para mim ele foi disparado o melhor goleiro que a gente já viu jogar, porque assim, embaixo da trave, é indiscutível que talvez ele seja um dos caras mais decisivos da última temporada, digamos assim, pelo menos. Por quê? Porque assim, muitos desses grandes goleiros geralmente jogam em grandes times e eles não são tão exigidos. Eu pego, por exemplo, o Alisson e o Ederson. Eles fizeram, os últimos 2, 3 anos dos dois foram muito bons, comparados com o Neuer não foram tão bons, porque o Neuer viveu um período complicado de lesões, né? Mas assim, eles são goleiros que são menos exigidos. No caso do Bayern, mesmo nessa temporada de título de Champions, mesmo na fase da Champions, na reta final, e mesmo agora nesse início de temporada, no próprio jogo de quarta-feira contra o Salzburg, né? O Bayern é um time que exige muito do Neuer. O Neuer, a carreira inteira, sempre foi um goleiro muito exigido. Então, além de ser um goleiro que faz muitas defesas em termos de números, ele faz muitas defesas decisivas também. Então, assim, é um absurdo como ele é rápido, apesar dele ele é grande, então ele já vai ocupar uma área maior de gol. E como ele é ágil, como ele é veloz, os reflexos dele para mexer os braços também, que geralmente são movimentos complicados, né? Às vezes o goleiro não consegue defender uma bola porque ele vai tentar fazer o movimento inteiro para ir mexer o braço. O Neuer consegue ter o reflexo de mexer só o braço, então assim, a massa para ele deslocar do braço é muito melhor do que o corpo inteiro. E assim, isso é um treino assim, físico muito complexo, que ele consegue dominar como poucos, talvez só ele consegue. E pensando no jogo com os pés, talvez ele tenha sido o primeiro goleiro que conseguiu desempenhar isso em alto nível. Hoje até acho que tem goleiros melhores que ele nesse sentido. O próprio Ter Stegen e o Ederson também acho que são goleiros melhores, mas decisivos nesse aspecto.
né? Mas assim, combinar os dois em alto nível por tanto tempo, acho que ninguém superou esse cara. Eu acho que, pra mim, ele é de longe o melhor goleiro que eu já vi jogar, muito melhor que todos os outros. É o mais próximo da perfeição que a gente viu da posição de goleiro. Agora vamos para a lateral direita, e assim, esse é um dos meus ídolos, entre aspas, o meu maior ídolo. Eu não tenho muitos ídolos, aliás, eu não tenho ídolo por ninguém, né? Mas eu tenho muita admiração por vários jogadores de futebol, profissionais, tecnicamente falando, de outras áreas também. E talvez o cara que eu mais admire nesse sentido seja esse lateral direito que eu vou falar agora, que é o Philipp Lahm. Eu costumo dizer que ele é o meu maior ídolo no futebol, né? Porque assim, de novo, não só pela questão técnica, de ter sido um lateral tecnicamente muito acima da média, né? Chegou a jogar por dentro também como um volante ali, na época do Guardiola, na seleção alemã nem tanto. Mas na época do Guardiola ele chegou a fazer primeiro volante, ele começou a carreira dele como lateral esquerdo, chegou a jogar na seleção alemã, né, no início, ali, até na Copa de 2006 ali, né, onde ele ainda era um jogador mais jovem, ele jogava como lateral esquerdo. Inclusive ele fez um golaço contra a Costa Rica, justamente partindo da esquerda, como se fosse um ponta ali, e batendo pro gol. Mas a carreira dele, como um todo, foi como um lateral pela direita mesmo, e o melhor lateral que eu vi jogar na minha vida. Tecnicamente muito acima da média, facilidade para sair jogando, passe longo, cruzamento, né, passes para dentro da área muito bons. E outra virtude que eu vejo pouca gente falar e ressaltar é a capacidade defensiva dele, dos botes, dos desarmes, das intervenções diretas, né? Depois vocês coloquem aí na internet, né, Philipp Lahm Tackles, né, para inglês, porque para encontrar o maior número de vídeos. E tem vários lances incríveis, os botes que ele dava eram muito bonitos, assim, uns lances de recomposição. Ele nunca chegou a ser um lateral muito veloz, talvez se ele fosse um cara mais veloz, um lateral com mais esse perfil, talvez até a disparidade, aliás, o nível que ele teria de relevância fosse ainda maior, mas ele não era exatamente um cara muito veloz nesse sentido, né? Mas a capacidade de recomposição dele, os botes que ele dava eram impressionantes, era muito legal de ver. E assim, eram botes pelos dois lados, né? Pelos dois lados do atacante, não necessariamente só por um lado. Tem vários lances em que, assim, ele tá, por exemplo, na lateral direita, então o cara vem por aqui e ele dá o bote por aqui, né? Sendo aqui a linha de fundo, ele dava um bote por esse lado, que é muito complicado de fazer, né? Com essa perna, né? Procure na internet que vocês vão entender o que eu tô falando. Impressionante, assim, pra mim foi o lateral direito mais fino que eu vi jogar e talvez o maior ídolo do futebol. Agora vamos pro miolo de zaga, né? Que um é um jogador mais recente e o outro é mais pedra cantada. A pedra cantada é o Sérgio Ramos. Eu falei bastante sobre ele no vídeo sobre jogadores, bastante não, mas falei sobre ele no vídeo sobre jogadores world class, um jogador que virou uma das instituições do Real Madrid, talvez assim, o maior zagueiro da história do Real Madrid, um cara que atingiu um nível alto na carreira, um reconhecimento altíssimo na carreira, mais para a segunda metade da carreira dele do que de fato como um todo, né? Mais ali no período de 2013, que ele começa de fato, 12, 13, que ele começa de fato a virar um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Antes disso, ele até chegou a jogar como lateral direito em vários momentos, pela outra lateral também. Eu até não gostava tanto dele no início não, mas o nível que ele atingiu na carreira depois disso, né, se consolidando como um capitão, como uma liderança do Real Madrid, foi algo impressionante, né? Então, além da liderança, da tranquilidade que ele passa no sistema defensivo, ele cada vez mais foi virando um cara dominante, tecnicamente falando, para a posição. Então, assim, tem até outros nomes que eu acho que no auge, tiveram auges mais impressionantes. Por exemplo, eu sei que agora vou perder alguns inscritos aí dos 1000 que eu tenho, mas assim, o Boateng, eu acho que teve um período em que ele tecnicamente fazia mais diferença para o time dele do que o Sérgio Ramos. O período do Boateng aí de 2010 e 2015, quase ali no final da era Guardiola, foi incrível, foi impressionante. É um zagueiro de um nível muito, muito, muito bom. Mas eu acho que as lesões atrapalharam e ele jogava no Bayern, que em muitos momentos é um time que fica menos em evidência. Ainda mais pensando no Real Madrid na fase que viveu. Mas assim, foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, o Boateng, no auge, tá? Mas enfim, em termos de longevidade, representatividade pro futebol e dominância por tempo, também por mais tempo, não dá pra fugir do Sérgio Ramos. Outro jogador que entra nessa questão do nível técnico, assim, de ser o melhor zagueiro que eu vi jogar na minha vida, que eu comentei isso também no vídeo de Class, é o Van Dijk. Assim, eu não vi na minha vida um zagueiro ser mais influente, ser mais decisivo na defesa pro seu time do que o Van Dijk. Naquela temporada, né, passada, temporada 18-19, a segunda metade, 17-18, tinha sido muito boa. Então, assim, impressionante. Eu combinei, então, um zagueiro de longevidade em altíssimo nível e líder com um zagueiro que, na minha opinião, foi o auge que eu vi na minha vida, da posição, tá? Que é o Van Dijk, zagueiro pela esquerda. Na lateral pela esquerda, eu tenho um pouco mais de dificuldade de escolher, mas eu coloco o Marcelo. Por mais que o Marcelo, eu acho que ele seja um cara desequilibrado defensivamente,
eu confesso que eu não cheguei a ver grandes laterais esquerdos, né, nessa última geração. A gente viu o Marcelo e assim, não tem outro muito próximo disso. O Jordi Alba, talvez, que tenha mais se aproximado, e até talvez, assim, são jogadores de, talvez até irrelevância para a posição, de níveis completamente diferentes, assim, não tem nem comparação. Mas assim, acho que a posição foi um pouco carente nesse sentido, né? E assim, o Marcelo é um cara que era aquele negócio, era um lateral craque, era um lateral que decidia na frente, de um recurso técnico muito fora assim, do comum, do que a gente está acostumado a ver, até para jogadores de frente mesmo, assim, um recurso técnico absurdo de domínio e de capacidade de passe, de armação por aquele lado, né? Fazer uma combinação muito boa com o Cristiano Ronaldo, né? Naqueles períodos ali de 2015, 16, 17, até o período ali do tri da Champions League, enfim, acho que é uma posição carente, mas dos que eu vi, acho que ele foi disparado melhor, né? Agora vamos para o trio de meio campo nesse 4-3-3, que assim, tem outros jogadores, vários outros ótimos jogadores que até hoje estão jogando em muito bom nível, jogadores que surgiram depois desse trio ter se desmanchado, né? Mas assim, por ter sido o trio de meio campo mais dominante que eu vi, de novo, isso aqui é tudo que eu vi, tá, pessoal? Eu fico, assim, não tem como eu não escolher esses três. Se quiser, o trio de meio campo formado por Busquets, Xavi e Iniesta. Assim, como eles fazem parte do trio de meio campo do melhor time que eu vi na minha vida, que foi o Barcelona do Guardiola, eu acho que é muito difícil fugir disso. Porque, assim, a distância que eles tinham para os jogadores, né, para os meio-campistas da sua época, era algo tão absurdo, era tão abismal. A capacidade do Xavi de controlar o meio-campo, sendo não necessariamente precisando ter posição física que ele não tinha, isso que é impressionante. Hoje em dia você tem muito a questão de dominar um espaço do campo a partir da imposição física também. E o que esses três menos tinham era uma imposição física. Eram dois baixinhos com 1,70 m e um cara mais alto, mais magrelão, né, com uma capacidade física de pai, digamos assim, né, que é o Busquets. Até virou meme nos últimos dias. Mas assim, a capacidade que esses três tinham de dominar o meio campo mesmo e chegar a dar raiva no time adversário de não conseguir tocar na bola é algo surreal. Eu lembro que eu vi isso quando eu era pequeno e ficava impressionado. Foi o melhor time que eu vi na minha vida. E esses três foram, assim, é o melhor trio de meio campo que eu já vi. Então não tem como eu dissociar os três. Eu acho que a história dos três está muito associada. O Busquets até teve mais sequência depois porque foi mais jovem que os dois, né? Ele é mais jovem que os dois. E o Xavi mais velho, mas ele jogou mais, o Iniesta jogou mais tempo com o Xavi em alto nível. Mas assim, os três jogando juntos foram de uma dominância absurda. O Busquets no primeiro momento sendo o cara mais do primeiro passe, mas também dando uma segurança mais defensiva. O Xavi sendo o cara para ditar o ritmo, fazer a bola girar de um lado para o outro, controlar a bola a partir da posse mesmo. O Iniesta em vários momentos até sendo escalado mais como um ponta, né? Aí esse trio era desmanchado, digamos assim. Mas, digamos assim, no mundo ideal, né, com o Iniesta saindo pela esquerda, o Xavi saindo pela direita. Aliás, os três se invertiam bastante, era um meio campo de muita movimentação. Enfim, a capacidade de novo, de dominância a partir da qualidade técnica era algo impressionante e que hoje, no futebol mundial de hoje, a gente praticamente não vê, né? Jogadores de meio campo com baixa capacidade física que dominam o jogo única e exclusivamente a partir da capacidade técnica, né? Eu não conheço nenhum time que faça isso hoje em dia, né? E esse time fez, foi dominante, muito melhor que os adversários. Então, eu falo dos três juntos porque, assim, eles entram aqui por um período muito específico, né? E esse período muito específico está associado ao melhor time que eu vi jogar. Então não tem como falar dos três separados. Então tá aí, que é o meu trio de meio campo com Busquets, Xavi e Iniesta. Agora vamos pro trio de ataque, né, que também talvez seja meio pedra cantada, meio clichê, mas assim, não dá para fugir muito disso. E eu vou ter que fazer uma improvisação que vocês já devem estar imaginando o que é, né? Pelo lado esquerdo, com um ponta pela esquerda, eu coloco o Neymar. Eu já falei também no vídeo do World Class, dos jogadores do World Class. Para mim o Neymar é um talento raro, um talento fora de série, um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial, que consegue combinar não só o recurso, a capacidade técnica do jogador brasileiro, do drible, da skill, né, que o pessoal gosta de falar, daquele jogo de ter a cintura para deslocar o marcador com um drible que deixa o marcador completamente desnorteado, aquele jogo que dá gosto de ver jogar, né, das fintas. O Neymar tem isso como poucos, ele tem isso que é a característica histórica do futebol brasileiro, do jogador brasileiro talentoso, e além disso, ele consegue ser um jogador extremamente objetivo e decisivo.
nos fundamentos assim que o atacante precisa ter, digamos assim. Então o Neymar é um ótimo finalizador. O Neymar é um cara que não decide mal as jogadas, não é um cara que vai chegar na frente do marcador próximo à área e tentar um drible e preferir o drible à finalização. É difícil, assim, eu não lembro do Neymar fazer isso. Óbvio, talvez em alguns momentos, em alguns cenários específicos, ele tenha feito isso, desperdiçado alguma chance, mas assim, de forma geral, ele é um jogador com uma capacidade de decisão na frente, de tomada de boas decisões, com inteligência, muito fora da média também. Isso é algo que as pessoas pouco falam, né? Geralmente a gente atribui muita qualidade do Neymar à capacidade técnica dele, mas assim, em termos do jogo coletivo, é algo impressionante. E no PSG isso ficou muito evidente. Como tudo passa por ele, como ele eleva sozinho o nível da equipe. Né? Isso ali no mata-mata da Champions ficou bastante evidente, né? Principalmente. Enfim, pra mim é um talento raro, um dos grandes jogadores que eu, por exemplo, vi jogar e que assim, mesmo que você seja um cara de mais idade, que acompanha o canal, eu acho difícil você não colocar o Neymar como um dos melhores jogadores que você já viu jogar, né? Porque o que me impressiona é justamente isso, combinar a qualidade do jogador brasileiro, do diferente da finta que só o jogador brasileiro tem, né? Do jogo de cintura, de pedalar, aquele jogo que de fato te faz rir, né? E a qualidade técnica, aliás, a qualidade, capacidade de decisão e inteligência para modificar o jogo sozinho mesmo, decidir o jogo, tecnicamente falando, dentro de um coletivo, como poucos. Né? Ele consegue, talvez seja o cara que mais tenha conseguido combinar esses dois. Né? Agora, jogando como centroavante, numa posição improvisada, é o Cristiano Ronaldo, não tem como não colocar ele. Né? Por mais que eu tenha falado isso no vídeo dos jogadores World Class, eu não acho tão interessante ver o Cristiano Ronaldo jogar, principalmente o período dele do Real Madrid, mas assim, a capacidade de decisão, os números dele são uma coisa estratosférica. Ainda mais pensando no mata-mata da Champions, né? Se não me engano, ele é o artilheiro da Champions League, né? O artilheiro do mata-mata da Champions, algo assim, né? Como ele foi decisivo nos 3 títulos de Champions League do Real Madrid foi algo impressionante, né? Eu não lembro de um jogador que tenha sido decisivo em tantas edições de Champions League para um título de Champions League para o seu time como o Cristiano Ronaldo foi no mata-mata da Champions. Então, assim, não tem como não falar sobre isso, né? Ele até é eleito o melhor jogador na época do Manchester United, onde os números dele não foram tão absurdos. Se a gente pensa, por exemplo, nos números do Salah, por exemplo, na temporada 17-18, é até curioso pensar isso, o Salah não ganhou a bola de ouro, mas aí era um outro período também, a forma como avaliava o prêmio era diferente. Né? O futebol nos últimos anos virou cada vez mais o futebol dos números, né? Das marcas. Mas enfim, falando estritamente sobre marcas, né? Até vi uns comentários que eu vi aí no Twitter e no YouTube falando que na Juventus ele é um Cristiano Ronaldo mais completo, que participa mais da construção das jogadas. É bom, eu não estou acompanhando, então não posso falar, mas eu pego mais o período do Real Madrid e do Manchester United, né, que foram períodos diferentes. E mais entrando na parte do Real Madrid, que foi quando de fato ele vira um jogador de números estratosféricos. Por isso que não poderia estar de fora aí na minha lista. E por último, o que na minha opinião é o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida, que é o Messi. Um jogador estratosférico, extraterrestre, um cara completamente fora de série, completamente acima da média, talvez o jogador mais objetivo da história do futebol, né? De novo, eu não vi o Pelé jogar, então eu nem vou entrar nessa discussão porque eu não vi. O que eu vi do Pelé foi muito pouco, então eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu diria que pós-Pelé, ninguém jogou mais bola que o Messi. Ninguém. E no futebol de altíssimo nível, de altíssima exigência, você ter um cara desse tamanho aqui, com pouca capacidade física, ser tão dominante tecnicamente como o Messi é algo impressionante. O Messi não sobra fisicamente no futebol físico, como é o de hoje. O Messi sobra tecnicamente. E mesmo nessa parte da transformação, né, que nesses últimos anos o futebol virou novamente mais físico, mais intenso, mais veloz, de pouco espaço, o Messi continuou a se destacar, continuou a ser o principal jogador disparado da sua equipe. Então, assim, é um jogador com uma qualidade técnica surreal, absurda. É um jogador que, assim, é objetivo como poucos, e é um jogador que passa por uma mudança, digamos assim, de estilo de futebol e continua se mantendo dominante acima da média, né? Talvez o único ponto negativo do Messi que as pessoas falam é de fato o fato dele não ter liderança dentro de campo, né? De não ser um líder na parte mesmo da gestão motivacional, enfim. Mas isso aí vai de cada um, né? Não é todo mundo que é assim, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, eu também não vejo muito ele sendo um cara líder dentro de campo, pelo menos eu não vejo isso dele, né? Mas enfim, jogadores que decidem tecnicamente falando, né? E por último, o técnico, né? Pep Guardiola, já falei isso aqui várias vezes, é o melhor técnico que eu vi. Eu acho que poucas vezes no futebol você tem como estabelecer um ponto antes e depois, né? Tem o Cruyff, né, que o pessoal fala, e outros técnicos mais antigos, mas assim, o Guardiola é um desses caras, né?
não dá pra falar da história do futebol sem falar do antes e depois do Guardiola. E assim, é impressionante de novo. Ele treinou um time que, na minha opinião, foi o melhor time que eu vi jogar, que é o Barcelona dele. Então, assim, não tem como eu não falar. E mesmo assim, o melhor time que eu vi na Premier League foi o Manchester City da temporada 17-18. Já falei isso também, falei isso. Logo no início do canal eu já falava isso. Né? Foi o melhor time que eu vi jogar na minha vida na Premier League. Eu acho que, assim, por mais que ganhe o Liverpool do Klopp aí, que bateu recordes, assim, a distância do Manchester City para os seus adversários naquela época era uma coisa surreal. E o nível de jogo, era bom ver aquele time jogar. Era um time que dominava completamente qualquer adversário. E assim, isso passa muito por ele. O próprio Bayern dele também, foi campeão no meio da temporada já, né? Fez uma transformação no futebol alemão também em termos de estilo de jogo. Também, na minha opinião, de novo, foi o melhor Bayern que eu vi jogar, inclusive melhor que o Bayern dessa reta final ali da Champions League, que eu nem acho que tenha sido exatamente um Bayern, um time tão sólido como um todo, apesar de ser uma máquina a partir das recuperações. Acho que o time do Guardiola era mais seguro nesse sentido, mas enfim, isso aqui é a minha opinião, por isso que eu coloquei o Guardiola como principal técnico que eu vi jogar, tá? Então, pessoal, essa aqui é a minha seleção de todos os tempos. Sinta-se livre para concordar ou discordar aí nos comentários, sugerir temas, comentar o que você achou, tá? É isso, espero que tenham gostado.